Olá, pessoal! Nossa aula de hoje vai ser sobre escalas termométricas. É um assunto, no mínimo, curioso, tá? Existem várias escalas, só que eu vou falar só de duas escalas. Vou falar da escala Celsius, que é a escala que nós usamos aqui no Brasil. E vou falar da escala Fahrenheit, que é uma escala usada, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, eu vou falar desses dois países, Brasil e Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos a escala Celsius. Se eu falar assim para vocês, hoje está um friozinho, né? Deve estar o quê? Uns 15 graus? Seria o quê? 15 graus Celsius, que eu vou representar pelo grau e o C maiúsculo, tá? Nos Estados Unidos, nós vamos representar pelo grau e um F maiúsculo. Então, vamos fazer de conta assim, que eu vou fazer uma viagem, vou sair do Brasil e vou passar uma temporada lá nos Estados Unidos. E aí eu fiquei sabendo que lá naquele país, a temperatura no momento está 102 graus Fahrenheit. Só que a nossa escala aqui no Brasil é a escala Celsius. Então, para eu saber se lá está frio ou calor, eu preciso de quê? Eu preciso de fazer a conversão. Eu quero saber para a gente aqui no Brasil, na escala Celsius, quanto que equivale 104 graus Fahrenheit. Existe uma fórmula e existem aplicativos que a gente pode fazer essa conversão. Só que, como nós somos muito estudiosos, nós vamos deduzir a fórmula e fazer o cálculo na raça. Então, eu vou simular um termômetro aqui da escala Celsius e vou simular um termômetro aqui na escala Fahrenheit, ok? Todo termômetro ele tem que ter dois pontos. Um ponto que nós chamamos de ponto de fusão. Ponto de fusão é quando a água vira gelo. Vou falar de uma maneira popular, tá? É como se eu pegasse uma forminha com água e colocasse dentro do congelador. Ela vai para o congelador líquida. E aí ela vai se transformar em gelo quando ela atingir uma temperatura de 0 graus Celsius, ok? E nós vamos ter que ter o ponto de ebulição. De uma maneira popular, ebulição é quando eu pego uma caneca de água, coloco no fogo, quando essa água começa a ferver, que ela começa a evaporar, significa que ela atingiu uma temperatura de 100 graus Celsius. E aqui no meinho eu vou dar o nome do termômetro, termômetro na escala Celsius. Tudo bem? Ponto de fusão, a água vira gelo a 0 graus. Ponto de ebulição, a água começa a ferver e evaporar a 100 graus Celsius. Se vocês observarem bem, do 0 até chegar no 100, nós temos 100 graus. Ou seja, esse termômetro aqui, ó, na escala Celsius, ele está dividido em 100 partes iguais. Aqui na escala Fahrenheit, nós também teremos o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é diferente do Brasil. Ponto de fusão, lá naquele país, a água vira gelo a 32 graus Fahrenheit. E a água ferve a 212 graus Fahrenheit, ok? E aqui no meio eu vou pôr TF, que é o nome do termômetro. Termômetro na escala Fahrenheit. Se vocês observarem aqui também, do número 32 até chegar no número 212, nós vamos ter 180 partes iguais, 180 graus. Do 32 até chegar no 212, 180 graus. Nos Estados Unidos. No Brasil, do 0 até chegar no 100, nós vamos ter 100 graus, ok? Está dividido em 100 partezinhas aqui. Como que nós vamos deduzir essa fórmula? Nós vamos usar um tópico da matemática que se chama Teorema de Tales. Esse Teorema de Tales diz o quê? Que eu posso pegar a parte do meio menos a parte de baixo. Então, a parte do meio, o que aparece aqui no meio para mim? Só o TC. Menos a parte de baixo, que é o 0. E eu vou dividir, vou usar esse traço de fração que representa uma divisão, vou dividir pela parte de cima menos a parte de baixo. O que aparece lá em cima? O número 100
menos a parte de baixo, que é 0. Tudo bem? O que eu fiz? Peguei a parte do meio menos a parte de baixo. Depois, peguei a parte de cima menos a parte de baixo. Vou fazer a mesma coisa com o termômetro na escala Fahrenheit. Então, vou pôr um sinal de igual e vou pegar a parte do meio, que é TF, menos a parte de baixo, que é 32, dividido pela parte de cima, que é 212, menos a parte de baixo, que é 32, ok? Peguei o meio menos a parte de baixo, dividido pela parte de cima, menos a parte de baixo. Fiz isso com os dois termômetros. Agora eu vou fazer o quê? Vou dar uma melhorada na minha fórmula, porque ela está muito feia do jeito que eu fiz aqui. Então, TC menos 0, qualquer número menos nada é o próprio número, porque TC nada mais é do que um número, né? Sobre 100 menos 0, 100, igual. TF menos 32, eu não sei quanto vale TF, e o 32 eu não posso sumir com ele. Então, eu vou repetir, TF menos 32, sobre 212 tira 32, nós já fizemos essa conta aqui em cima, ó. Deu 180, então eu venho aqui 180. Quando eu tenho um sinal de igualdade, eu posso simplificar o que eu chamo de denominador, que é a parte de baixo. Então, os dois denominadores aqui, ó, tanto o 100 quanto o 180, eles terminam em 0. Então, eu posso cancelar esse 0. Então, já diminuiu o meu número. Sobrou 10 e sobrou 18. O 10 e o 18 também tem algo em comum, eles são números pares, né? O 10 é par e o 18 é par. Todo número par eu consigo dividir ao meio, consigo dividir por 2. Então, copia a parte de cima, que é TC, 10 dividido por 2 é a metade de 10, que é 5, igual. Copia a parte de cima, que em uma fração eu chamo de numerador, e a parte de baixo, 18 dividido por 2 é a metade de 18, metade de 18 é 9. Então, nos livros vai aparecer essa fórmula. E às vezes o aluno não sabe de onde saiu essa fórmula. Essa fórmula saiu da dedução desses termômetros, ok? Voltando para o nosso problema, já que eu já tenho a fórmula, o que eu quero descobrir no problema? Eu quero descobrir quanto que 104 graus Fahrenheit equivale na escala Celsius. Então, o que eu faço? Na minha fórmula, eu coloco o número 104, onde aparece o TF. Então, vou lá para a minha fórmula, onde aparece o TF, eu vou pôr o número 104, ok? Então, copio o TC sobre 5, o TF é 104 e copio o resto da fórmula, menos 32 sobre 9. E vou fazer essa conta aqui, ó. TC sobre 5, vou repetir, 104 tira 32, vamos fazer essa conta? 4 tira 2, 2, 0 não tira 3, pede emprestado aqui para o 1. Então, formou 10, 10 tira 3, 7. Então, vai dar 72 sobre 9. Aqui, ou eu posso usar aquela regra de 3, lembra? Ou eu já posso dividir aqui, que fica até mais fácil, ó. TC sobre 5, eu vou repetir TC sobre 5. E 72 dividido por 9 é 8. Por que 8? Porque 8 vezes 9 é o 72. E, finalmente, para eu descobrir o valor do TC, eu pego esse 5, que está no denominador, ou seja, ele está dividindo, e eu passo ele aqui para frente do 8 com a operação inversa. Porque sempre que um número muda de membro, ele muda de operação. Então, ele está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar TC é igual a 8 vezes 5. 8 vezes 5 é 40. Então, o termômetro na escala Celsius é 40 graus Celsius. Vou usar roupas de muito calor nas minhas malas. Vou colocar lá nas minhas malas roupas de muito calor. Porque nos Estados Unidos está 104 graus Fahrenheit, que equivale a 40 graus Celsius aqui no Brasil. Vocês podem, sozinhos, quem quiser treinar conta, inventar a temperatura. Coloca um número aqui para Celsius e vê quanto que representa em Fahrenheit. Vai colocando o número em Fahrenheit e vê quanto que equivale para Celsius. Foi só uma curiosidadezinha hoje, tá bom? Até a próxima!